Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahot, o canal de bênçãos para a sua vida. Eu sou o pastor Josué Santana e nós estamos aqui para mais uma meditação na Palavra de Deus. Lembrando, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que nós colocarmos uma meditação nova e comente nos nossos vídeos, comente nos comentários aí abaixo, para que o YouTube possa indicar o nosso vídeo para outras pessoas. E você que tem alguém da sua família que quer que ele tenha um pouco mais de conhecimento, conheça um pouco mais da Palavra de Deus, indique o nosso canal, mostre para ele o que nós temos feito aqui para a glória de Deus. Nesta semana, nós estamos estudando a Parashá, a porção semanal de Shelah, que está no livro do Números, Bamidbar, o nome dele em hebraico, mas para nós aqui em português é Números, do capítulo 13 e o verso 1 até o capítulo de número 15 e o verso de número 41. Esse é o período, o trecho da porção semanal que nós estamos estudando. Essa porção semanal, como eu já disse, Shelah, significa envia por ti mesmo. E ela traz algumas lições, todas elas muito importantes, que nós devemos colocar nas tábuas do nosso coração. Para que nós possamos nos situar o que é essa Parashá, o povo de Israel chegou na porta da terra prometida. É um sinal de que o tempo de luta, o tempo de privacidade, o tempo de escassez do deserto estava para terminar. Era mais um passo e eles começavam a tomar posse da terra prometida. E essa atitude que eles precisavam tomar era decisiva. Por quê? Porque eles iam mudar o patamar da sua vida. Eles chegaram aonde Deus havia prometido que daria para Abraão, Isaque e Jacó e a sua descendência. Eles deixariam qualquer resquício de serem escravos para terem a sua própria nação. E o que acontece quando eles chegam? Começa o capítulo 13 e o verso 1 de Números. Deus vai dizer: Deus falou a Moisés dizendo: envia homens por ti mesmo para explorar o território cananita que eu estou perto de dar aos israelitas. Quando nós lemos esse texto, parece que, a priori, Deus está mandando Moisés enviar espias. Mas na verdade não. Quando nós lemos nas traduções em hebraico, ela dá a entender que quando o povo chega na porta da terra prometida, os líderes de Israel, os líderes das tribos, chegam para Moisés e dizem: olha, Moisés, chegamos aqui, a terra prometida está aí, vamos fazer o seguinte, vamos mandar espias para verem como é a terra. Qual é o problema de se mandar espias? Primeiro, quando Deus tirou o povo do Egito, quando Deus tirou eles da casa da servidão, da terra da escravidão, Deus falou para eles o seguinte: eu vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. Quando a Bíblia fala que a terra produz leite e mel, está fazendo uma alusão a toda a grande abundância que haveria naquela terra. Aquela terra não era uma terra de escassez. E a Bíblia vai dizer que era uma terra larga, uma terra frutífera. Então, Deus já sabia como era a terra. E Deus já havia dito para eles: a terra é de leite, mana leite e mel. Então,
Não se precisa. E aqui está o primeiro problema da Paraxá. Qual é o primeiro problema? O povo não teve 100% de fé, de confiança naquilo que Deus falou. Então quando o povo, a liderança do povo fala, olha, vamos mandar espia, mas Deus já falou como é a terra. Deus já fez um raio-x da terra. E por que eles estão querendo enviar? E Moisés, certamente pressionado, foi falar com Deus. Deus, olha, o povo quer mandar espia. Deus fala para Moisés, envia por ti mesmo. Eu não quero que envie. Eu não quero que mande. Mas se você quer mandar, se o povo quer mandar, manda espia. E aí, amados, eles escolhem. A única coisa que Deus vai mandar fazer é que fosse 12, um de cada tribo, para que toda a terra fosse conhecida. E eles são separados e são enviados para que pudessem ver a terra. Entre os 12 espias, 4 vão ganhar destaques. 2, porque falaram bem da terra, e 2, porque os seus nomes, eles não são muito, como que eu posso dizer? Muito natural ao nome do povo hebreu. O primeiro nome, ele está no livro de Números, capítulo 13, e o verso de número 13, que vai dizer o seguinte: da tribo de Asher, Setur, filho de Mihael. Setur, em português, em hebraico esse nome é Stur. E Stur é a raiz da palavra desconstruir. E o nome bíblico, biblicamente falando, toda vez que nós falamos de nome, o que acontece? O nome traz uma condição especial da pessoa. Ela vai falar algo da personalidade daquela pessoa. E esse nome, Stur, significa desconstruir. É aquela pessoa, irmãos, que ela sempre está destruindo a realidade. Ela tem dificuldade de entender e ser fiel à realidade. Por quê que isso fica notório no nome de Stur? Porque ele foi para a terra, ele viu que a terra era boa, ele viu, mas ele foi entre os 10, ele foi um dos que falaram mal da terra. Então, esse Stur, ele representa aquelas pessoas que às vezes, quando nós vamos falar uma coisa, ele sempre tem uma palavra contrária. Ele sempre tem uma palavra destrutiva. Ele sempre tem uma palavra de pessimismo. Ele sempre tem uma palavra de que não vai dar certo, não adianta, você não consegue, ninguém consegue, olha, isso não é para mim, isso aí não é para você. Esse tipo de pessoa, irmãos, ele mina a nossa fé em Deus. Ele vai corroendo como uma ferrugem que corrói um ferro. Ele vai corroendo por dentro e muitas vezes as pessoas nem percebem. Então, acima do que as pessoas falam para nós, está o que Deus falou para nós. Stur desconstrói, ele destrói a realidade. Ele não chega falando a realidade, ele é um mentiroso, ele não fala a verdade. Ele não fala, olha, a terra é boa, a terra é larga, a terra, sabe, todo mundo que está vivendo lá está vivendo bem. Não, ele destrói isso, ele vai falar, olha, nós somos como gafanhotos diante deles. Olha, a terra é pesada, a terra maltrata os seus moradores. Olha só o que eles vão falar. O segundo nome está no versículo 14, da tribo de Naftali, Narbi, filho de Vafsi. E esse Narbi, o que significa o nome Narbi? Significa esconder. E ele representa aquelas pessoas que escondem os fatos da realidade. Amados, é mais ou menos assim. Você quer comprar uma casa e você contou pro Stur. Ele fala, ixi, aquele bairro é perigoso. Aquele bairro ali, não sei o quê. Mas o Narbi, ele sabe que próximo da sua casa lá tem uma base da polícia. Ele sabe que próximo da sua casa que você quer comprar tem um posto de saúde.
Tem um mercado que vai facilitar a sua vida. Tem escola para os seus filhos. Então, se ele não é aquela pessoa que chega e fala, olha, lá tem escola, lá tem mercado, lá tem posto de saúde, lá tem batalhão da polícia. Não, ele não fala, ele não mente. Ele não vai falar que a terra é ruim, mas ele nunca dá aquela palavra que vai animar você. Ele esconde a realidade. Quantas vezes, né, uma pessoa fala, vou abrir uma empresa, e aí a pessoa não fala, olha, tal forma assim, 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 faz um curso, se prepara porque tem um nicho de mercado aqui, tem uma chance aqui. Não, ele sabe que tem. Uma vez eu falei para uma pessoa assim, ele tinha um caminhão. E ele trabalhava fazendo entrega, né? Isso há muito tempo atrás. Ele trabalhava fazendo entregas. E aí eu peguei um dia conversando com ele, eu falei, eu tenho vontade de comprar um caminhão para fazer entrega também. Ele falou para mim assim, e você vai viver de quê? Você vê como que é? Então nós temos que tomar cuidado com essas pessoas. Aqueles que escondem o fato da realidade. Aqueles que destroem a realidade. Por quê? Essas pessoas vão destruir a nossa fé em Deus. O próximo aspecto é 2 jovens, entre os 12, que falaram bem da terra. O primeiro é Caleb. E o significado, uma das raízes do nome Caleb, é cão. E por que escolheram isso para o nome de Caleb? Por causa da fidelidade que Caleb tinha com Deus. Caleb era fiel com Deus, Caleb era fiel com a situação e Caleb acreditava na fidelidade de Deus. Irmãos, são 3 aspectos que eu quero aqui comentar com vocês. Primeiro, ele era fiel com Deus. Amados, é muito importante para nós sermos fiel a Deus. Nós conhecemos a Deus, nós sabemos o que Deus quer de mim, quer de você, e nós precisamos ser fiel a isso. Nós não podemos nos eximir de sermos fiel a Deus. O que Deus exige de mim? O que Deus quer de mim? Qual é o projeto de Deus para comigo? O projeto de Deus para comigo é que eu possa fazer isso, isso e isso, e eu tenho que ser fiel a esse propósito. A segunda coisa, o Caleb era fiel à situação. Irmãos, quantas vezes nós não vamos ser tentados a ser infiel com a situação? Olha, tinha 10 falando mal. Tinha 10 denegrindo. E aí, de repente, era mais fácil para o Caleb olhar assim e falar, bom, já tem 10, eu vou seguir a maioria. Mas não, o Caleb foi fiel à situação. 10 falando mal, o Caleb chegou e falou assim, não é assim não. A terra é boa. A terra mana leite e mel. A terra é um lugar de bênção. A terra é um lugar que Deus vai nos dar. Então o Caleb, ele foi fiel com Deus. Ele foi fiel com a situação. Ele não mentiu. Ele não apoiou que as pessoas mentissem a respeito da situação. Ele se manteve fiel. Ele contou a realidade. Ele contou, ele não puxou para mais, ele não puxou para menos. E muitas vezes é isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos ser fiel a Deus e fiel às situações. Olha, se uma pessoa tem a possibilidade de ser abençoado, vamos ser um motivo de bênção na vida dele. Vamos ser fiel à situação. Você está vendo, às vezes as pessoas falam, puxa, por que você vai fazer tal coisa? Eu vou fazer tal coisa porque eu sei que Deus vai abençoar, é o que Deus quer para mim. E ao ter essa condição, eu estou sendo fiel a uma condição, a uma situação, a um momento, e eu tenho que ser fiel a isso. A terceira coisa especial em Caleb é que ele foi fiel, ele acreditou na fidelidade de Deus. Ora, Deus falou para Abraão que ia dar aquela terra. Deus falou para Isaac que ia dar aquela terra. Deus falou para Jacó que ia dar aquela terra.
Se Deus falou, então ele vai dar essa terra. Ora, Deus não sabia que tinha gigantes na terra? Sabia, mas Deus falou com gigante ou sem gigante. E é uma coisa tão bonita, porque quando o Caleb vai tomar posse da terra, 40 anos depois, ele entra e ele fala para Josué, Josué, olha, tem uma terra, e a Bíblia diz que Josué dá uma terra para ele. E lá naquela terra, o que tem lá naquela terra? Gigantes. E o Caleb, o que ele faz? Reclama? Rejeita? Fala mal? Não, o Caleb vai conquistar a terra dele. Mesmo com gigantes, mesmo com dificuldades, o Caleb sabia trabalhar nessas 3 linhas de fidelidade. E se eu perguntar para você, você tem sido fiel a Deus? Você tem sido fiel às circunstâncias? Você tem acreditado na fidelidade de Deus ou não? O próximo jovem é Josué. A Bíblia diz que ele, junto com Caleb, se juntaram para defender a terra que Deus havia prometido. Olha, a terra é bênção, a terra é maravilhosa, a terra tem leite e mel. Eles chegam a dizer, olha, tem gigante, mas eles vão carregar água para nós, cortar madeira para nós. Eles vão trabalhar para nós, eles vão ser nossos escravos. Então, meus queridos, e é engraçado porque originalmente o nome de Josué era Oséias, né? Que é Deus é salvação. E ele recebe um novo nome de Moisés. A Bíblia diz que Moisés muda o nome de Oséias para Yehoshua em hebraico. Em Yehoshua, Deus é a salvação. É uma transliteração do nome de Jesus, que nós vamos conhecer em hebraico como Yeshua, né? Então, meus amados, eles dois se puseram a defender a terra de uma forma tão especial, mas de uma forma tão linda que diz a Bíblia que eles rasgaram as suas vestes e se puseram entre Moisés e o povo e disseram, olha, a terra é boa, Deus vai nos dar, se Deus se agradar de nós, Ele vai fazer nós tomar posse dessa terra. E o povo ficou tão irado que diz a Bíblia que eles pegaram em pedras para apedrejar os 2 jovens. E eles só não apedrejaram porque quando eles decidiram fazer isso, a glória de Deus se manifestou no meio do arraial. Então, meus amados, nós precisamos tomar cuidado com quem nos rodeia, quem está nos cercando. O que essas pessoas estão falando, o que essas pessoas estão dizendo, o que essas pessoas estão colocando no nosso ouvido. E nós precisamos ser fiéis ao que Deus quer para nós. Nós precisamos ser fiel às situações e nós precisamos acreditar na fidelidade de Deus. Um outro aspecto que vai nos trazer essa paraxá está no capítulo 14. No capítulo 14 e o verso 1, a Bíblia diz assim, ó: toda a comunidade ergueu um rebuliço e começou a gritar. Nesta noite o povo chorou. Por que a Bíblia vai colocar que esta noite o povo chorou? Por algumas razões. Primeiro, o povo não tinha motivo para chorar. Amados, eles chegaram na terra prometida. Eles alcançaram aquilo que Deus havia dito por Moisés lá no Egito. Eles chegaram e eles estão fazendo o quê? Eles estão chorando. Meu querido e minha querida, quantas vezes nós não estamos chorando inutilmente por uma situação que Deus não quer que nós choremos? É uma situação que Deus nos colocou, que é bênção. Olha só, eles vão tomar posse da bênção e eles estão chorando. Eles estão fazendo rebuliço. Eles estão gritando. Deus não gosta de pessoas que gostam de gritar. Deus gosta de pessoas que na hora da situação, ainda que ele não entenda, ele vai continuar confiando no Deus Todo-Poderoso. Então, meus queridos, nesse dia, e esse dia é um dia tão terrível, que sabe o que acontece?
no calendário bíblico, esse dia ele é a véspera de 9 de Ave. 9 de Ave, se você der um Google, olhar, é uma data extremamente triste para o judeu. Por quê? Porque no dia 9 de Ave, eles vão receber uma sentença de Deus. E qual é a sentença? Quando o povo está fazendo tudo isso, a Bíblia diz que Deus se revela e fala para Moisés: Moisés, sai do meio desse povo, porque eu vou matar todo mundo. Olha a mensagem que eles receberam. E a Bíblia diz que Moisés corre para diante de Deus e diz: Deus, não faça isso. Se o Senhor matar esse povo como um homem só, o que vai acontecer? Essas nações vão dizer: Deus tirou eles do Egito, mas não pôde colocá-los na terra prometida, por isso os matou. Não faz isso, Deus. Não mate eles de uma vez toda. E aí a Bíblia diz que Deus ouve o pedido de Moisés. Então nesse dia eles receberam uma sentença de morte. E aí, meus queridos, eu quero mostrar para vocês uma coisa histórica, que é o seguinte: o dia 9 de Ave foi o dia que o templo de Jerusalém foi destruído pela primeira vez. Olha só, a reclamação no deserto, que data que eles marcaram para ele. O primeiro templo foi destruído em 9 de Ave. E se eu perguntar para você que dia que foi destruído o segundo templo? 9 de Ave. Então é uma data, irmãos, que por causa da reclamação, da murmuração do povo no deserto, essa data marcou a história dos judeus. E eles foram punidos nesse dia, porque Moisés conseguiu fazer com que Deus não os matasse todos de uma vez. Mas Deus disse para eles: é o seguinte, Moisés, eu não vou matar todo mundo, mas de todo mundo que hoje tem 20 anos a mais de 20 anos, os únicos que vão entrar na terra prometida serão Josué e Caleb. Ninguém mais vai entrar na terra prometida. Quem tem mais de 20 anos, hoje, só Josué e Caleb entrarão na terra prometida. Então, amados, quantas vezes nós estamos chorando inutilmente e injustamente? Essa é uma paraxá, é uma porção para nós meditarmos sobre isso. Será que eu não estou reclamando inutilmente? Será que não tem uma coisa que Deus está determinando como vitória na minha vida? Às vezes você foi demitido do emprego e você está achando: agora eu estou perdido. E Deus está dizendo: não, isso é uma bênção que eu estou te preparando. Você vai ser abençoado, você não vai ser amaldiçoado, não. Quem sabe você foi no médico, o médico falou: olha, você tem um diagnóstico ruim aqui, e você acha que é ruim. E Deus vai dizer para você: não é, acredita. Então, meu querido, o povo chorou e chorou na hora errada. É como quando nós éramos criança, que nós começávamos a chorar por nada e a mãe falava assim: eu vou te dar um motivo para você chorar. Foi o que Deus falou para o povo: vocês vão ter motivo para chorar agora. E o povo recebe essa sentença: vocês vão todos morrer no deserto. Não, olha, uma viagem que aqui a Bíblia diz que é o segundo mês do segundo ano. O que significa isso? Significa que eles tinham ficado 1 ano no deserto. Deus deixou eles 1 ano no deserto, e no final desse 1 ano, no começo do segundo ano, eles iam entrar na terra prometida. O que aconteceu? A luta deles aumentou 38 anos. Às vezes você murmura achando que você só está prolongando a tua luta. Você só está levando a tua luta um pouco mais para frente. Deus já determinou que acabe, mas você vai lá e estica ela mais um pouquinho. Com a tua reclamação, com a tua murmuração, com o teu falar mal. Então, meu querido, toma cuidado. Quando você abrir a boca, se você não está entendendo a situação que você está vivendo, não use isso para você sair murmurando, reclamando, xingando, falando mal. Use isso para você ser abençoado. Então, meus queridos, nesse dia, olha, Deus vai falar no versículo 21, mas assim como eu sou a vida e como a glória de Deus enche todo mundo, eu punirei todo homem que viu minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto, mas ainda tentaram testar-me. Olha,
Deus já providenciou quantas bênçãos para mim e para você, e aí na hora que dá um apertinho a gente reclama. Ai, ai. Quantas coisas Deus já não preparou para mim e para você, e nós estamos reclamando. E essa reclamação não é justa. Essa reclamação não é verdadeira. Essa reclamação não é fiel. E nós precisamos ser fiel. Então, meus queridos, esse dia se tornou um dia muito triste para o povo. Não só naquele dia, mas em toda a história. Tome cuidado com o que você fala. Tome cuidado com o que você reclama. Tome cuidado com o que você murmura. Eu vou fazer uma leitura aqui no Novo Testamento, que está no livro de Hebreus, que é conhecido na Bíblia hebraica como Judeus Messiânicos. Livro de Hebreus, capítulo de número 3. Olha só o que o escritor da carta aos Hebreus vai nos ensinar. Versículo 7. Assim como diz o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, como fizeram na rebelião amarga, naquele dia, no deserto, quando tentaram a Deus. Sim, seus antepassados me tentaram, desafiaram-me e viram minhas obras durante 40 anos. Por isso, desgostei-me dessa geração e disse: o coração deles está sempre se desviando. Não entenderam como ajo. Na minha ira jurei que não entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e ao qual falta confiança, que poderia ocasionar sua apostasia do Deus vivo. Ao contrário, continuem exortando uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois nos tornamos participantes do Messias, desde que, de fato, nos apeguemos firmemente à confissão da confiança que tivemos no princípio, até que o objetivo seja alcançado. Entretanto, onde se diz: hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração como fizeram na rebelião amarga. Quem foram as pessoas que, após terem ouvido, se rebelaram de forma tão amarga? Foram todos os que Moshe tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos, contra todos os que pecaram. Sim, eles caíram mortos no deserto, e a quem jurou que nunca entrariam no seu descanso. Aos que foram desobedientes, dessa forma, vemos que eles foram incapazes de entrar por falta de confiança. Amados, não vamos endurecer os nossos corações. Vamos ter um coração moldável à vontade de Deus. Que ele possa tomar molde à vontade de Deus. O apóstolo São Paulo, em Romanos 12, vai dizer para nós: não se conformem com este mundo, não tomem a forma desse mundo. E aqui nós devemos ter um coração que se molde à vontade de Deus, que se molde ao propósito de Deus, que se molde ao que Deus quer para mim e para você. E isso, amados, vai gerar em nós bênçãos sem medida. Esse povo, olha, se você parar para pensar assim razoavelmente, ficaram 38 anos a mais na luta, porque não quiseram confiar em Deus. Ficaram 38 anos mais andando no sol, tendo problemas, tendo dificuldades. Por quê? Porque não ouviram a voz de Deus. Que você possa meditar nessa palavra. Tenha uma semana de bênção. Shavua Tov. Boa semana. Que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar os seus. E que esta palavra possa gerar em você
uma bênção sem tamanho. Quero pedir para você, se inscreva no nosso canal, espalhe o nosso canal entre os seus amigos e vamos crescer junto. Quero agradecer porque nós já estamos chegando a 2.000 visualizações no nosso canal. Que Deus abençoe a vida de cada um que tem nos ajudado e vos abençoe grandiosamente. Boa semana para você.